Boa noite, meu nome é Renan e hoje eu vim apresentar o trabalho de cinemática direta da disciplina de Robótica 2. O trabalho consta em realizar uma configuração do robô manipulador antropomórfico IRB 1200-5/09 através dos parâmetros da matriz de Denavi-Rattenberg. Tá? Então aqui a gente no desenho e na no exercício ele nos passa em que esse desenho o robô está na posição zerada e é nessas dimensões aqui. Algumas considerações que a gente deve levar em conta é que o observador está atrás do robô e as rotações em que a gente verifica que o robô só realiza rotação, não translações variáveis, né? Rotações positivas devem seguir essas condições. Então, juntar um que seria aqui mais na parte da base. Aqui é o meu desenho representativo, referente aqui às coordenadas. Deve ser positiva virando para a esquerda, então a gente consegue verificar aqui que ele está virando para a esquerda. O ombro deve se deslocar para baixo, então aqui para baixo, positivo. O cotovelo mover-se para baixo também, positivo. O pulso deve girar em sentido horário, então aqui no sentido horário. Aqui para baixo também, e também sentido horário. Então tá. Através dessas condições a gente consegue passar a realizar, verificar e tentar realizar aqui o nosso exercício através da matriz homogênea de Navier-Rattenberg. O que ele nos fala? Que a partir de 4 parâmetros, em que seria a translação, a rotação, translação e rotação, em que seria a rotação em Z, translação em Z, translação em X e rotação em X, através desses parâmetros, multiplicando por essas matrizes definidas por ele, e seguindo as regras definidas em que o eixo x y deve estar perpendicular ao eixo zi e o eixo xy também deve estar em intersecção ao eixo zi menos 1. Tá? Então, através dessas matrizes aqui que no Denavier-Rattenberg, essa transformação de elementos aqui, a gente consegue definir as coordenadas baseadas nas coordenadas anteriores, do sistema de coordenadas anterior. Como realizamos isso? Então a gente deve seguir a risca essa multiplicação de matrizes, em que a cada matriz compõe uma matriz de rotação e juntamente com as suas coordenadas x, y, z. Tá? Então aqui, multiplicando, a gente consegue descobrir essa matriz grande aqui. Então aqui na tabela eu consigo realizei aqui conseguimos verificar que as rotações são todas variáveis em z, certo? E algumas rotações em x e as próprias dimensões do robô colocadas aqui, a gente consegue realizar a coordenada, definir a coordenada de cada transformação, tá? Elemento. Então, além disso, ele nos diz que a multiplicação de todas essas transformações elementares que a gente foi encontrado com todas as coordenadas, a gente consegue definir a coordenada final do nosso robô baseada na nossa base, nossa referência aqui, que seria o chão, tá? Aqui. Então tá. Colocando aqui, verificando aqui, montando a nossa tabela, baseada aqui no nosso desenho e as condições passadas, e seguindo as regras, a gente consegue realizar a simulação com o auxílio da biblioteca, da função do Robotics Toolbox, e as das orientações conseguimos verificar se ele está de acordo conforme o simulado aqui, o exercício passado, certo? Passando aqui na MATLAB, então eu realizei aqui a limpeza geral, as variáveis, então, em que vai ser questionado no exercício 3, a gente vai realizar uma alteração aqui nessas variáveis, para ver o que acontece assim, com o robô e se está batendo mesmo com um cálculo de Navier-Rattenberg. Então aqui eu peguei a minha matriz, que foi encontrada, que foi não só encontrada, mas foi definida aqui. Então
Aqui o meu θ seria tudo zero, mas ele consegue identificar aqui as minhas variáveis, tá? A minha translação em z, a minha translação em x, a rotação em x, e o offset daí seria algo referente à rotação em z, tá? A gente tem uma aqui, π sobre 2, seria nosso 90 graus. Aqui eu coloquei e defini as variáveis, então cada coluna aqui eu defini a variável, então aqui translação em z, translação em x, rotação em x. Para quê? Para que a gente coloque essas variáveis na nossa matriz e realize o cálculo no final, certo? Então eu coloquei um for do 1 ao 6, que ele vai realizar essa rotação aqui, e uma condição no caso da junta 2, porque no offset eu fui necessário realizar uma rotação em 90 graus. Então, se quando chegar na junta 2, ele realiza esse cálculo aqui. E nos demais ele realiza, claro, um adicional aqui no π sobre 2. Nos demais aqui ele realiza normalmente aquele cálculo definido pela Denavi-Rattenberg. Então, o array aqui ele consegui colocar aqui cada matriz do 1 ao 6 e no final aqui eu realizo a multiplicação de cada matriz e faço a função, chamo a função do Robotics Toolbox, tá? Baseado aqui na minha matriz, lá na minha tabela aqui. Vamos rodar. Então aqui a gente já viu que ele deu aqui a matriz final com as coordenadas x, y e z. E conseguimos verificar que ele está batendo esses valores, ó, 533, 00, 0889, certo? Vamos verificar, então, tirar a prova real com nossos exercícios e se ele está de acordo. Então, na posição 0, então, ele está fazendo aqui as orientações R e Y corretamente. Vamos colocar os 90 graus aqui, então, para verificar como que ele vai reagir, deve seguir essa orientação. Então, x, y, z, ele está mantendo igual e as orientações também. Vamos passar para outro, menos 45, menos 45, 45. Da mesma forma, ele está seguindo aqui as orientações, tudo corretamente. E o último, aqui a gente coloca os 30, 30, 30. Também, tá? A gente consegue verificar que ele está com as orientações corretamente. Fazendo o exercício, passamos agora para o exercício 3, em que realizar o programa direto no multiplicador, calcular a posição e orientação do robô, seguindo as configurações dessa junta aqui, tá? Então, hora, minutos e idade. E final 000. Vamos verificar aqui. Vamos alterar. Hora é meia-noite, 36 minutos e eu tenho 29 anos. Vamos rodar aqui. Aqui eu consigo definir aqui que o meu Q, né, no caso aqui no meu θ, ele vai buscar essas variáveis aqui e definir que minha coluna 1 seria as variáveis definindo o θ do vetor Q, certo? Para o vetor Q. Aqui. Rodando novamente, a gente já nota que ele não busca direto aqui os valores, né? Então eu vou ter que colocar manualmente. Deixa eu botar 36 aqui. E 29. Certo, ele está nessa orientação aqui no nosso robô. E a gente consegue verificar que teve um arredondamento aqui, tá? Porque aqui no MATLAB ele teve 4 casas decimais e aqui no Robotics ele usa 3 casas depois da vírgula, então ele teve um arredondamento. Mas nada de tão graves assim. Então 0,527, então aqui, muito próximo, tá? O x, o y manteve igual e o meu z manteve praticamente também igual, tá? Seguindo as orientações, então 180, 25 menos 180. Então é isso. Então, obrigado pela atenção.